Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira comigo os destaques dessa segunda-feira, dia 4 de julho. A Americana está entre as top 10 do ranking geral de cidades. E veja também, vereador americanense amarrado e feito de refém enquanto ladrões fazem piques em suas contas. E ainda, servidora vai ao Ministério Público e quer investigação contra Leitinho. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje, 4 de julho, para quem não se lembra, hoje é o dia da independência dos Estados Unidos, Nosso principal parceiro econômico. E daqui a 5 dias nós temos também uma outra data importante, o dia 9 de julho, que é o dia da nossa Revolução Constitucionalista, a Revolução de 1932. Então, duas datas aí que são importantes de termos frescas na memória. E antes de começarmos então o nosso programa, o nosso primeiro bloco de notícias, vamos falar das nossas mídias sociais, porque nós estamos presentes no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Quai e também no Instagram, sempre com o mesmo nome, tvtododia.oficial. Simples assim, tudo juntinho, curtinho e fácil para você se lembrar. Lá você vai encontrar toda a nossa programação, você vai acompanhar sempre as notificações de que nós estamos ao vivo, estamos entrando no ar e assim você não perde nenhum minuto do seu programa, de nos acompanhar, de estar sempre muito bem informado. Mas não é só de mídias sociais que o Grupo Todo Dia está presente. Tem também o portal, que é o tododia.com.br, onde você se mantém informado com as principais notícias da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país e também do mundo. Então é bem fácil de você estar sempre muito bem informado. Danilo, mas e o jornal impresso, se eu não conseguir pegá-lo nas bancas, como que eu faço? É simples, aqui no cantinho, olha, vai aparecer para você o QR Code. Aponte a câmera do seu celular ou mesmo do seu tablet e ele vai gerar um link que, clicando nele, você vai descarregar para o seu dispositivo digital a versão PDF daquele mesmo jornal que está nas bancas. Assim fica bem fácil para você ler, você pode dar zoom, tem a paginação normal, tem aquele já formato que você está bem acostumado e que você gosta. Uma leitura descomplicada e na palma da sua mão. E para participar do nosso programa, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, esse daqui que está no seu televisor, olha só, 992388799, 992388799. Através do nosso WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, que pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um elogio, também gostamos de elogio, pode ser um boa tarde, adoramos os boas tardes dos nossos telespectadores, pode ser denúncia, lembrando que nós temos um grande time de repórteres aqui que pode ser acionado a qualquer momento para investigar aquela denúncia do que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, e nós vamos diretamente na fonte para buscar aí uma explicação e uma solução para aquele problema. Então, mande para nós aí a sua mensagem, que ela é muito importante e ela contribui demais para o nosso programa. E vamos abrir o nosso primeiro bloco de notícias falando sobre uma emenda constitucional que criou o estado de emergência e foi aprovada em primeiro turno pelo Senado, com 72 votos favoráveis e apenas um voto contrário do senador José Serra. Foi aprovada no Senado Federal a proposta, então, de emenda à Constituição que cria o estado de emergência no Brasil e, com isso, facilita os reajustes no Auxílio Brasil e Vale Gás até o final de 2022.
além de criar um benefício para caminhoneiros e taxistas. A proposta deve criar um gasto de mais de 40 bilhões de reais aos cofres públicos e a matéria deve ser analisada em segundo turno. Vamos conferir essa matéria especial feita pela TV Brasil. Acabou de acontecer a votação em primeiro turno, foram 72 votos favoráveis e apenas um voto contrário. Neste momento, os senadores dão andamento aí à votação em segundo turno. Mais cedo, a gente teve ali o relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, fazendo novos ajustes aí a esse texto. Ele manteve aquela previsão do estado de emergência, mas retirou o trecho que isentava as medidas de restrições legais que eram consideradas ali pelos senadores como um cheque em branco. Também foi feito um acordo para conceder aos taxistas o mesmo auxílio que está sendo oferecido aí aos caminhoneiros a um custo a mais de 2 bilhões de reais. E também foi incluído no texto um valor de 500 milhões de reais para suplementar o programa Alimenta Brasil. Tudo isso aumentou o custo dessa PEC, que deve ultrapassar os 40 bilhões de reais. Só para lembrar, essa PEC ela concede até o fim do ano benefícios sociais a categorias que foram amplamente impactadas pela alta no preço dos combustíveis. A gente está falando aí de um voucher para os caminhoneiros no valor de R$1.000, também um aumento no Auxílio Brasil de R$400 para R$600 e um reajuste no Vale Gás e, além disso, também subsídios, né, no caso, para que os estados banquem aí o transporte gratuito de idosos aí no transporte coletivo. E, além disso, tem também uma compensação financeira para os estados que decidirem aí baixar a alíquota de tributação do ICMS sobre o etanol. E agora vamos falar de uma notícia extremamente positiva para a Americana, que foi o ranking das melhores cidades do Brasil, onde a nossa cidade figurou no top 10, né? Então está entre as 10 melhores. A pesquisa realizada pela revista Isto É, com 5.565 municípios brasileiros, ou seja, todos os municípios brasileiros, aponta a cidade de Americana como a 7ª melhor cidade do Brasil para se viver. O resultado põe o município à frente de verdadeiras potências, como Ribeirão Preto, Campinas, Piracicaba, dentre outras, estando atrás apenas de Joinville, que é a primeira, Jaraguá do Sul, a segunda, Blumenau, a terceira, todas essas 3 de Santa Catarina, Maringá, do Paraná, depois Florianópolis e, por fim, Curitiba, ficando no 6º lugar. E a cidade de Americana, então, vem logo após, em 7º, né? Então, entre estas cidades de grande porte. O estudo leva em consideração 281 indicadores relacionados às áreas social, econômica, fiscal e digital e permite hierarquizar as cidades com foco na igualdade das oportunidades entre seus habitantes. Nossa vizinha, Santa Bárbara do Oeste, aparece em 16º lugar entre as cidades de médio porte e em primeiro lugar entre as cidades com população entre 50 mil e 200 mil habitantes. Então esta é uma excelente, né, uma marca formidável para o nosso município, que reflete as gestões passadas e atual, o trabalho sério feito aí para devolver à cidade a sua capacidade de receber investimentos, adequações, né, para a atração de novas empresas e oportunidades. Então isso tudo contribui para a Americana estar no patamar em que ela se encontra. E agora nós vamos falar com o Marcelo Fernandes, o presidente da ACIA. Ele esteve aqui antes da eleição e agora está de volta já como o presidente eleito e empossado. Hoje, o Todo Dia News, primeira edição, então, recebe novamente o empresário Marcelo Fernandes, já o presidente eleito e empossado, né, da ACIA, desculpe, a posse que foi realizada no dia 30 de junho e iniciou a sua gestão imediatamente, já no dia seguinte, o dia 1º de julho. Então, vamos soltar a vinheta da entrevista e falar com Marcelo Fernandes.
Boa tarde, presidente. Tudo bom? Boa tarde, Danilo. A gente não sabe, mas se vai no soquinho, se vai no aperto de mão, né? Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. À TV Todo Dia. É uma satisfação grande aqui recebê-lo. Danilo, primeiramente vim aqui para poder agradecer a participação no momento que nós estávamos em campanha ainda. Para a gente foi importante este momento. Então fiz questão de estar aqui hoje para agradecer não só você, mas toda a equipe, as pessoas que estão nos assistindo também. Agradecer a todos os sócios da CIA, a todos os candidatos que participaram do processo eleitoral. Foi algo que não acontecia aí há mais de 20 anos, né? Então, através do voto, nós fomos escolhidos para estar à frente da CIA nos próximos 3 anos, né? Então, é um momento hoje de alegria, de responsabilidade, né, e de muito trabalho. Sem dúvida. E você estava aqui nos estúdios, né, acompanhando aí essa notícia que a Americana está, então, entre a sétima, né, no ranking das cidades brasileiras, né? Uma notícia formidável, né, que mostra que a Americana é a melhor cidade do estado de São Paulo e do Sudeste para se viver. Então é um grande início também, acredito, para a sua diretoria, né? Porque já tem aí uma propaganda bem favorável, né, para a atração aí de novos negócios para a cidade, né? Sim, isso daí nos enche de orgulho, né? Saber, num ranking de tamanha importância, a gente vê lá cidades do estado de São Paulo, a nossa ranquear em primeiro lugar, né? Então isso demonstra a capacidade da nossa cidade, demonstra o pioneirismo de segmentos que a Americana tem muito a fazer, demonstra o alinhamento do poder público com o setor produtivo da cidade, onde ele conseguiu digitalizar os processos, ele conseguiu facilitar a vida do empresário. Então, isso como você bem falou, isso favorece não só a cidade, favorece a CIA, favorece as empresas que estão aqui na cidade, e isso vai contribuir bastante para o desenvolvimento, né? Exatamente. Você bem comentou, né, agora no início da sua fala, de que pela primeira vez em 20 anos que não acontecia uma eleição com 2 chapas, né, ou mais, né? Era um processo de aclamação e não de eleição, né? E agora, então, voltou a acontecer e tivemos aí a maioria que escolheu pela chapa que representava, então, a oposição, né, a gestão que estava até o momento, essa chapa presidida por você. E a gente ouvia, né, algumas pessoas falar, aconteceu um racha entre os membros, mas na verdade foi um debate de ideias, né? Alguns se alinhavam com um perfil de ideias, outros com um outro perfil, né? Foi mais ou menos por aí mesmo a campanha? Sim, por mais que não tinha as eleições de ter uma concorrência para você poder escolher, em nenhum momento nós tivemos um racha, até porque eu era o atual vice-presidente. Né? O que aconteceu foi que no momento das discussões, quando você começa a falar os seus desejos, comenta com um, com o outro, você acaba recebendo apoios que às vezes você nem imaginava. Você fala, olha, não, estou com você, né? Então isso daí foi positivo para a entidade, porque trouxe para quem ganhou, no caso a nossa diretoria, ainda mais responsabilidade, porque quem votou na nossa diretoria votou porque eles querem uma nova CIA, eles querem uma participação diferente da entidade frente aos problemas que acontecem, eles querem um suporte a mais, né? E essas pessoas que do outro lado foi a chapa que não ganhou, são associados da CIA que vão poder contribuir, continuar ajudando da forma que ajudam. A CIA é uma entidade sem fins lucrativos, lá eu não ganho nada e nenhum diretor desses 20 diretores, todos os diretores são voluntariados. É a nossa dedicação que a gente dá, porque ali a gente está ajudando o sócio e estamos ajudando a gente como empresa também. Então é um trabalho voluntário que agora é responsabilidade, é trabalhar bastante, é conseguir de fato entregar novos serviços, entregar situações que a gente seja mais assertivo frente aos nossos sócios, né? Sim, e acaba sendo também, né, Marcelo, uma instituição privada aliada à instituição pública, né, ao município, porque caminha paralelamente em prol do desenvolvimento da cidade. Sim, é verdadeiro. A gente não consegue fazer nada sozinho. Não adiantava só eu, Marcelo, falar, eu quero ser presidente. Se eu não tivesse outros associados que ali entendesse que era talvez o meu momento, isso não tinha acontecido. E não dá para a CIA sozinha achar que ela pode resolver problemas
Não pode. Então a gente precisa do apoio das empresas, sócias ou não, a gente precisa do apoio do poder público, do poder legislativo, a gente precisa de pessoas que queiram contribuir. A gente não chegou a 7º lugar no estado de São Paulo se não fosse a ajuda de todo mundo da nossa cidade, né? Sem dúvida. Então, nessa quinta-feira houve a sua posse, né, de toda a diretoria, uma bonita festa que aconteceu no espaço Lelis Blanc, com a presença aí de muitas autoridades locais e regionais, além de empresários de Americana. Vamos ver como que foi essa festa? Então, aí, né, a reunião de diversas pessoas, né, de empresários, lideranças políticas locais, também regionais, né, que nós tivemos aí, como alguns deputados aqui da nossa região que estavam prestigiando. Um encontro descontraído, né? Apesar de formal, né? De ser um evento formal, foi uma festa bonita, né? Permite mostrar o prestígio que a entidade tem, né? Frente às outras entidades de classe também que estavam presentes, o OAB, os contadores, o CREA, são mais de 10 entidades patronais que ali estavam presentes só da nossa cidade, né? Os deputados, os nossos associados, né? A Vanderlei Macris, nós identificamos aí, né? O Pedro Peol, tem o Lucas Leoncini, à direita aqui eu não consegui identificar. Aí está sendo já a passagem do bastão, digamos assim? Lá, o Wagner no momento todo especial, né? Passando o bastão é algo que isso tem que se repetir mais vezes, né? Que a gente possa sempre ter esse momento de alegria, né? E feito aí no maior espírito democrático, né? Através daí da escolha dos sócios, né? Sim. É emocionante, né? A gente que concorre, estar lá e poder prestigiar, né? Aí toda a nova diretoria, né? Todos os voluntários, todos que estão aí vão trabalhar e não vão receber nada em troca, a não ser uma cidade forte que a gente quer, né? Exatamente. São quantos membros? Hoje, na diretoria e conselho, são aproximadamente 26. Né, é um ministério. Fora isso, a gente tem que envolver outros, né? A gente quer expandir isso aí, como sempre foi, para mais de 100 pessoas voluntárias dedicando o seu tempo em prol do nosso comércio, indústria e serviço de Americana. Nossa, seria maravilhoso, hein? 100 cabeças pensando aí no desenvolvimento de... Não só do comércio, mas comércio, prestação de serviço, indústria, né? É geração de economia, de emprego, renda, né? E o que a nossa diretoria entendeu, e já estamos trabalhando para isso, é a gente fazer um grande diagnóstico. Então a gente vai pegar todos os departamentos que compõem a CIA hoje, separá-los pelas áreas de atuação. Então vamos ter um departamento da indústria, um do comércio e um do serviço, onde nós vamos ouvir de forma segmentada esses 3 segmentos, entender quais são as dificuldades atuais que tem hoje, curto, médio e longo prazo, quais são as oportunidades que o mercado pode oferecer para a gente aproveitar. Então, daqui 90 dias, a gente vai estar aqui, se você nos permitir, apresentando o que essa diretoria vai fazer nos próximos 3 anos. Então, esse é o nosso papel, é ouvir todos os sócios da CIA. Então, você que é associado, se prepare, vamos estar enviando convites. Nós vamos fazer reuniões no período da manhã, nós vamos fazer reuniões no período da noite e reuniões online. Então, é essa participação que a gente precisa, é você ir lá e colocar suas ideias, sejam positivas, negativas, para a gente poder crescer. Formidável. E o convite, então, já fica feito aqui para você retornar à TV Todo Dia para falar, então, desses primeiros 100 dias aí de gestão. E você gostaria de deixar uma mensagem para o empresariado americanense? Sim, eu queria agradecer toda a diretoria que nos apoiou, todos os sócios, todos os que passaram, os ex-presidentes da entidade, a gente tem que reverenciar isso também. Nós, como diretores, nós vamos dar o nosso melhor para oferecer o que a gente possa contribuir, né, da melhor maneira possível. Então, deixar aqui meu obrigado e deixar o meu convite para esse grande diagnóstico, é importantíssima a presença. Nós precisamos de ouvir todos os sócios para poder não errar nas nossas ações. Perfeito. Então, estivemos conversando aqui com o Marcelo Fernandes, o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Americana. E daqui a 100 dias nós voltaremos a conversar, aliás, daqui a 90 dias, completando os 100 dias de gestão, voltaremos a conversar com ele para saber
qual foi o raio-x, né, feito aí neste início e quais são os planos para os próximos 3 anos. Com isso, vamos rapidinho para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Ok, vamos. Buona chipolata. No, no. É isso aí, galera. Aqui é o Beto. E aqui é o Menor. Passando aqui para convidar todos vocês que dia 10/7 estaremos onde, Menor? No restaurante Vó Maria, em Joaquim Egídio, a partir das 11h30 da manhã, parceiro. Primeiro boi no rolê. Alô, amigos. Aqui é o cantor Dino Santos. Para todo mundo cardeal, nós aguardamos vocês. Fala galera, aqui é o Márcio e aqui é o Humberto. Dia 10/7 estaremos lá no restaurante Vó Maria, fazendo aquela festa de vocês, né, Humbertão? Isso aí, lá em Souzas. Você não pode ficar fora dessa, faça a sua reserva, que o primeiro lote já está acabando, hein? Estamos de volta e agora para falar sobre ciência, porque uma missão chinesa que mandou uma sonda fazer imagens da superfície de Marte, revelaram aí imagens fantásticas. Essas imagens foram obtidas pela primeira missão espacial chinesa que está em visita ao planeta vermelho. Vamos observar esta matéria feita pela TV Brasil. Conhecer melhor o planeta Marte é uma das obstinações dos cientistas e a mais nova aventura espacial dos chineses. Em fevereiro do ano passado, eles enviaram uma missão inaugural ao planeta vermelho. Por lá deixaram a sonda espacial Tianwen-1. Ela completou as atividades científicas previstas depois de dar 1.344 voltas ao redor de Marte e produziu imagens de toda a superfície do planeta. Nas fotos é possível ver detalhes do Polo Sul, onde os cientistas dizem estar os recursos hídricos de Marte. A exploração chinesa também trouxe imagens de uma cratera, de desfiladeiros e de um vulcão que já tinha sido descoberto pela NASA anos atrás. Chegaram ainda evidências de que há presença de água líquida e minerais hidratados em Marte. Encontrar água subterrânea é a chave para se entender o potencial de vida por lá. O material produzido pela sonda vai ajudar os chineses a estudar e a entender melhor o planeta. E chegou a hora de fazermos aquele giro entre os nossos repórteres da redação do jornal Todo Dia, começando a falar sobre saúde, porque os enfermeiros fizeram um protesto aí pedindo menor carga horária. Os enfermeiros então fizeram um protesto pedindo uma menor carga horária de trabalho e realizou uma manifestação durante a sessão da Câmara Municipal de Americana, porque desejam aí a jornada de 30 horas semanais. A partir de agosto, que será implantada então essa nova jornada, e quem traz os detalhes é a Letícia Santin. Funcionários de enfermagem de Americana realizaram na última quinta-feira um protesto durante a sessão da Câmara Municipal para exigir a redução de prazo para agosto desse ano da implantação da carga horária de 30 horas semanais pleiteada pela categoria. A Prefeitura de Americana anunciou na última segunda-feira que a medida valeria a partir de fevereiro de 2023. Durante a sessão, os servidores levantaram cartazes para reivindicar a antecipação da mudança após a administração confirmar a redução de 40 para 30 horas semanais dos servidores municipais de enfermagem no ano que vem. Os funcionários de enfermagem discutiram em assembleia realizada na última segunda-feira a possibilidade de entrar em greve na próxima semana se a Prefeitura não viabilizar a nova carga horária para esse ano.
Na próxima segunda, dia 4, o sindicato realizará nova assembleia para discutir a paralisação. Em nota, a Prefeitura de Americana reforçou que a data de fevereiro de 2023 está baseada no estudo realizado, que levou em consideração a quantidade de profissionais necessários para suprir o atendimento com a redução da carga horária e o consequente impacto financeiro. Letícia Santin para o Todo Dia News. Muito obrigado, Letícia, pelas informações. E agora nós vamos falar aí sobre uma americanense que ela assumiu interinamente a presidência da Caixa Econômica Federal. A vice-presidente de habitação assumiu, então, a posse de Daniela Marques, a nova presidente da Caixa, escolhida por Bolsonaro. E quem nos traz a informação é a Ellen Santos. A americanense e vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, Henriette Alexandra Sartori Bernabé, foi designada nesta quinta-feira à presidência da Caixa, até a posse da auxiliar do ministro Paulo Guedes, Daniela Marques, que foi escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro. O cargo mais alto da instituição foi deixado por Pedro Guimarães, em meio a acusações de assédio sexual e moral. Henriette foi eleita para a vice-presidência de Logística e Operações da Caixa Econômica em 2021 e já atuou no mercado privado por mais de 10 anos, nas áreas de custo, orçamentos e precificação em empresas da região. De acordo com a nota publicada pelo Conselho de Administração, a Caixa informou que tomou conhecimento da possível existência de procedimento apuratório no âmbito do Ministério Público Federal contra o ex-presidente da instituição no dia 28 de junho. Ellen Santos, para o Todo Dia News. Muito obrigado, Ellen. E agora vamos falar sobre uma notícia aqui da nossa cidade vizinha, Nova Odessa, porque uma servidora pública foi até o Ministério Público pedir investigação contra o prefeito de Nova Odessa, Leitinho, José Carlos Schuder, né, se não me engano. A servidora, então, ela foi até o Ministério Público pedindo aí uma investigação contra Leitinho e a coordenadora pedagógica classificou a denúncia como um escândalo nacional. Mais informações sobre esse assunto com a Natália Lima. A coordenadora pedagógica e servidora pública municipal de Nova Odessa, Priscila de Cássia Gomes Alcântara, protocolou uma representação no Ministério Público Estadual pedindo a investigação do prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho, do secretário de Educação José Jorge Teixeira e do empresário Edivaldo Brito. O alvo é um evento do MEC, Ministério da Educação, ocorrido em agosto do ano passado na cidade, que gerou polêmica após denúncias de que o Ministério se transformou em um balcão de negócios para supostamente beneficiar os prefeitos em troca de propina. A representação foi protocolada nesta quarta-feira após o pedido de instalação de comissão processante ser rejeitada na Câmara de Nova Odessa. Em seu pedido, a coordenadora pedagógica classificou a denúncia como um escândalo nacional, com o pilar central do evento realizado em Nova Odessa. Diante disso, a servidora pede ao Ministério Público que, além de investigar o ex-ministro e os outros envolvidos, investigue as autoridades municipais de Nova Odessa. Procurada para comentar o caso, a Prefeitura de Nova Odessa não retornou até o fechamento da reportagem. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigado, Natália. E corrigindo aqui, eu falei errado, é Cláudio José Schuder. Eu falei José Carlos, né? Errei ainda mais. É Cláudio José Schuder, o Leitinho, prefeito de Nova Odessa. E vamos agora para o plantão policial. E a Polícia Federal fez uma operação contra um esquema de fraudes em benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Vamos ver essa reportagem feita pela TV Brasil.
Segundo a PF, foram identificados 13 benefícios que foram pagos de maneira irregular e que somam mais de R$2.100.000. Essa operação é continuidade de outra realizada em 2018, que identificou fraudes parecidas. Todos os casos têm a ver com um ex-servidor do INSS que já foi demitido e condenado pela Justiça e que cometeu várias infrações para garantir os pagamentos irregulares. E agora vamos falar sobre um crime que aconteceu envolvendo como vítima um vereador americanense, o Léo da Padaria, que ele foi amarrado e feito de refém enquanto os ladrões faziam Pix de suas contas. Então o vereador, o Léo da Padaria, né, ele foi feito refém, aí teve as suas contas saqueadas, né, pelo bando criminoso, após ele ser feito de refém. A invasão aconteceu na casa do parlamentar durante a madrugada, a sua residência que fica na região da Praia Azul. E quem nos traz os detalhes de como tudo isso aconteceu é a Ellen Santos. Vítima de um assalto em sua residência, o vereador Léo Alves, o Léo da Padaria do PV, sofreu prejuízos durante um roubo ocorrido entre a noite de ontem e a madrugada dessa sexta-feira na Praia Azul, em Americana. Bandidos invadiram o imóvel do parlamentar e mantiveram ele e a família reféns. Amarraram o vereador e fizeram vários piques em suas contas bancárias. A quadrilha, formada por 4 homens, mantiveram as 2 filhas e a mulher do vereador reféns. Inicialmente, Léo não estava em casa, mas ao chegar também ficou sob o domínio do bando que estava armado. Ele chegou a ser amarrado. Os assaltantes realizaram diversos piques com o celular da vítima. Os criminosos fugiram com 2 carros do parlamentar, além de eletroeletrônicos. Os veículos, porém, foram achados em Santa Bárbara do Oeste nesta sexta-feira. A Polícia Civil apura o assalto e tenta localizar os bandidos. Ellen Santos para o Todo Dia News. Lembrando, né, que para algumas coisas não existe muito o que se fazer. Neste caso, ele teve a sua casa invadida por criminosos que primeiro fizeram reféns aí as filhas e a esposa do Léo, né, e ficaram aguardando até que ele chegasse na residência. E então ele foi feito também de refém. Só que existem algumas situações aí que a gente pode dificultar, vamos dizer assim, que os criminosos tenham grande êxito. Por exemplo, o Pix, você pode determinar valores para saque, limite então desse valor. Pela resolução do Banco Central, a partir das 8 horas da noite, se não me falha a memória, só é possível se fazer transferências de R$1.000 e não mais ilimitadas como se estava antes. E também durante o dia você pode, acho que são R$20.000 R$1.000 durante a noite e durante o dia R$20.000 para se fazer transferências via Pix. Porém, você pode dar a ordem ao seu banco para que esse limite ele seja maior ou menor. Então, uma dica que se dá é de que, primeiro, o seu celular de uso corriqueiro, do seu dia a dia, ele não tenha ali armazenada o aplicativo do seu banco. Ou, se for imprescindível, você fala, poxa, Danilo, mas quantos celulares que eu tenho que ter então? Eu tenho que ter 2, 3, 4 celulares? Não, mas é possível nos celulares você criar pastinhas, né, para organizar ali os seus aplicativos. E existem formas de você ocultar o aplicativo do seu banco. Porque até mesmo hoje em dia existem pessoas que, apesar dessa comodidade que o Pix traz, ela se recusa a fazer uso. Ela se recusa a pagar uma conta pela internet. Prefere ainda aquele atendimento presencial, seja
nos caixas eletrônicos, dentro da agência bancária, ou seja, diretamente na boca do caixa. Então, se você acaba sendo abordado por um criminoso, ele olha lá no celular, ele não encontra o seu aplicativo, ele simplesmente pode dizer, fala, não, eu não uso. Por questão de segurança, minhas transações são feitas diretamente na boca do caixa. Eu não tenho. E ele vai fazer o quê? Ele vai desistir, ele vai embora. Então, tenha medidas de segurança. Alguns bancos também permitem que você contrate um seguro para você proteger a sua conta para eventualidades como esta. Assim, após uma ocorrência, você ter feito lá a comunicação à autoridade policial, tudo mais, você pleiteia aí, então, pelo menos o ressarcimento parcial do que foi indevidamente sacado de sua conta. Então, tem algumas maneiras de você se proteger. E é bom que nós comecemos a ter esses hábitos, porque hoje é muito fácil alguém sequestrar a sua conta de mídia social e aplicar golpe. Sequestrar aí a sua linha telefônica e aplicar golpe. Invadir a sua casa, te fazer refém, ter acesso direto ao seu celular e fazer novos golpes. Furtar o seu celular na rua e acabar aí com a sua conta bancária. Então, hoje está muito fácil para a bandidagem. Nós temos que criar o máximo de dificuldades possível. Então, mantenha-se sempre informado, esteja sempre atento aí com as questões de segurança, certo? Para que, se acontecer de você passar por uma situação desagradável como essa, que o seu prejuízo não seja assim tão grande. Está bem? E agora, então, vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o terceiro e último bloco, falando aí sobre opções de lazer, entretenimento, temos também a previsão do tempo, tudo isso é rapidinho daqui a pouco. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta então com o terceiro e último bloco. E agora nós vamos falar da Dicas News e falando aí sobre um festival literário, mas antes até de entrar na notícia, deixa eu falar algo bem bacana para você do que está acontecendo desde sábado. Está acontecendo a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Este que é o principal evento literário das Américas. É gigantesco, tem mais de 300 autores presentes, muitas editoras levando ali as suas melhores produções, que vão desde livros infantis, passando por livros técnicos, diversos gêneros também literários, romance, policial, enfim, uma infinidade
de obras dedicadas à cultura. E falar sobre cultura nunca é demais, né? Então nós já vamos começar esse Dica News falando também sobre um outro festival, que é o Festival Literário de Santa Bárbara, mas antes disso, solta a vinheta. E vamos falar sobre a FLISB, o Festival Literário de Santa Bárbara do Oeste, que traz uma parada poética com Renan Inquérito e o poeta Sérgio Vaz. A parada poética com Renan Inquérito e o poeta Sérgio Vaz serão as atrações do Festival Literário de Santa Bárbara, a FLISB, evento promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste por meio da Secretaria de Cultura. As atrações abrem o FLISB no dia 29 de julho, às 19 horas, no Centro de Turismo, que fica no Museu da Imigração, Centro de Memórias e a Casa do Artesão, na praça da Biblioteca Central. Vamos para um breve comercial, daqui a pouco estamos de volta. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure o Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Era uma vez uma criança cercada de todo cuidado para viver com mais saúde. Agora, essa história vai acontecer para cada vez mais crianças e mulheres. Chegou o Cuida Mais Brasil, que vai ampliar o acesso a atendimento de qualidade com pediatras e ginecologistas obstetras na atenção primária à saúde em todo o país. É mais cuidado desde o início da vida. Cuida Mais Brasil. Cuidar para crescer e viver melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Eu cuido de mim com o SUS, sendo acolhida desde as primeiras semanas de gravidez até após o nascimento do meu filho. Eu cuido de mim com o SUS, realizando exames gratuitos e sabendo que, se eu precisar, ele vai estar comigo durante todo o tratamento. O Ministério da Saúde é SUS. É o governo federal zelando pela saúde das brasileiras em todas as fases da vida. Eu cuido de mim com o SUS. E o SUS cuida de todas. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Tudo tem seu tempo. Existe o tempo de nascer, tempo de aprender, tempo de brincar e tempo de dançar, tempo de espalhar sorrisos, tempo de ser adolescente e tempo de ser pai ou mãe. Que vantagem tem adiantar o tempo? Na vida, o bonito é compreender o ritmo natural das coisas. Adolescente, evite a gravidez precoce. Converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde. Viva o melhor de cada tempo. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Tivemos uma necessidade técnica rapidinha aí para fazer, mas vamos continuar agora então com a notícia. Estávamos falando sobre a FLISB, o Festival Literário de Santa Bárbara do Oeste, que traz aí a parada poética com Renan Inquérito e o poeta Sérgio Vaz. Eles serão então as principais atrações da FLISB, o evento promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. E as atrações começam no dia 29 de julho, às 19 horas, no Centro de Atendimento ao Turista, que é o Museu da Imigração, o Centro de Memórias Historiador Antônio Carlos Angolini, e a Casa do Artesão, na Praça Central e na Biblioteca Central. O evento também ocorrerá nos dias 30 e 31 de julho e reunirá 145 obras literárias. E agora, no dia 6 de julho, portanto, sexta-feira, a autora limeirense lança o seu livro na Bienal de São Paulo. O secretário de Cultura, José Farid Zaine, recebeu, então, a escritora limeirense Bruna Caroline Silva, de 27 anos, que estará lançando a obra literária Stay na Bienal Internacional
de São Paulo, na próxima sexta-feira, não, quarta-feira, desculpe, quarta-feira, dia 6. Amante de séries, filmes policiais e ação, Bruna começou a escrever em 2016 na plataforma Wattpad. Em 2019, lançou seu primeiro livro, Patchwork Knots, e no mesmo ano iniciou a escrita do segundo livro pertencente à série Stone. A obra é uma série policial que apresenta os personagens da família Stone, trazendo intriga, fuga, assassinatos e romances. No primeiro livro, o leitor acompanha a vida de Nicholas, o irmão mais velho da família, e a continuação, Stay, traz uma história ainda mais eletrizante, agora com o outro irmão, Victor Stone, que vê sua família ser ameaçada pelo seu sogro que fugiu da prisão. Bruna participa da Bienal na quarta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia, com o lançamento do livro e a distribuição de autógrafos aos leitores no estande Escreva Garota, localizado na Travessa Literária número 23. E olha então, né, que notícia boa, né? Uma autora literária aqui da nossa região que estará fazendo esse lançamento em grande estilo, né, dentro aí da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Parabéns a ela e parabéns aí aos limeirenses, né, que tem uma ótima referência literária também no município. E agora vamos falar sobre esportes. Solta a vinheta do esporte pra gente. E vamos falar dessa promessa aí do tênis de Nova Odessa, a tenista Manuela Gonçalves Ganciar, que recebeu no último dia 29 de junho a convocação pela Federação Paulista de Tênis para integrar a equipe feminina de 18 anos na disputa da Copa das Federações, que acontecerá na cidade de Uberlândia entre os dias 22 a 25 de julho. A competição reunirá todas as federações de tênis do Brasil, divididas pelas categorias de idades de 9, 10, 12, 14, 16 e 18 anos, masculino e feminino. Os próximos torneios que a tenista disputará serão 2 competições internacionais organizadas pela ITF, International Tennis Federation, em Londrina, no Paraná, de 2 ao dia 9 de julho, em Curitiba, e também em Curitiba, de 10 a 16 de julho. E na sequência da Copa das Confederações, também em Uberlândia, Manuela disputará o Campeonato Brasileiro de Tênis 2022, o Brasileirão, de 26 a 31 de julho. Então, muito boa sorte aí a tenista novodescense Manuela Ganciar. Esperamos aí que ela consiga realizar aí todos os seus objetivos e continue nessa carreira aí brilhante. E agora chegou o momento de falarmos da previsão do tempo, dessas mudanças de temperatura, de condição climática, chove, não chove, faz frio, esquenta. Como estará o tempo na nossa região? Chegou a hora então. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde. Tudo Stratiformes? Tudo Stratiformes. Ficando Stratiformes, né? Parece que tem início aí de formação de nuvens, finalmente. Ah, é? Nossa, finalmente, né? Porque hoje tá quente, gente. Hoje o sol tá muito brilhante, né? E o final de semana, como você disse, ficou firme, forte, para o pessoal fazer aí, curtir o final de semana, passear, fazer atividade de área de lazer, mas a gente sabe que agora então vai ter uma mudança, gente. E aí, será que vai chover? Pois é, a região metropolitana de Campinas amanheceu sob céu claro e temperatura em torno de 13 graus e meio, e a semana será em tempo firme, de tempo firme mais seco, com ventos predominantes, mais fracos, umidade relativa mínima entre 25 e 30 graus. E as temperaturas sem mudanças significativas, oscilando pouco entre 14 e 27 graus.
Vamos falar um pouquinho das nossas regiões aqui. Sabe uma sugestão que eu vou fazer para você? Ixi. Acho que nas próximas você poderia vir vestida de odalisca, de mulher do Talibã, alguma coisa assim, porque a gente só tá com umidade de deserto. Eu ia falar, por quê? Agora entendi a piadinha. Porque até como que é no deserto, os dias são quentes, escaldantes, as noites são congelantes e a umidade está sempre abaixo de 30. É verdade. Quem sabe a gente vindo de fantasia, a gente faz... Ou a dança do índio, né? Para chamar a chuva, né? Chamar a chuva também, é outra alternativa. Vamos lá, começando por Americana, então, ó. Por enquanto, porcentagem de chuva é 0 para todas as cidades aqui da nossa região. A mínima em Americana será de 15 graus e a máxima de 29 graus. Hortolândia, mesma situação em relação à chuva, 15 a mínima e 28 a máxima. Santa Bárbara do Oeste, 16 a mínima e 29 a máxima. Pode ver que tanto a mínima como a máxima aumentou na cidade de Santa Bárbara. E olha só, Sumaré, apesar de ser 15 graus a mínima, a máxima é 30. Então, a amplitude térmica é de 15 graus. É isso aí. Mandou bem. Aprendi. Tá vendo só? Mandou bem. Tá vendo? É assim, depois que o professor ensina uma vez, tem que aprender, né, gente? A próxima a gente vai falar sobre zonas de alta e baixa pressão. Então, eu vou estudar antes, para não cometer erro aqui ao vivo, né? Então, eu vou estudar antes. Mandou bem. Mas o Stratiformes pegou todo mundo. Nossa o Stratiformes vai ficar na história da meteorologia aqui do Todo Dia. Como dizem os mais clássicos, né? Entrou para os anais da história do Todo Dia. Bom, gente, é isso. Claro que, como a gente sempre fala, previsão do tempo é uma previsão, mas tudo pode acontecer no meio da tarde, mudar tudo, vir uma frente fria ou uma chuva, enfim. Então, assim, é uma previsão. Mas tudo indica que nós vamos ter tempo firme por alguns dias ainda, mas com, assim, uma previsão de que possa mudar aí nos próximos dias. Vamos aguardar. Então, posso até dar um spoiler? Vamos lá, spoiler. Até a semana passada se falava muito de que até o dia 8 pode acontecer mudanças, depois até o dia 10 pode mudar. Isso. Aí hoje eu estava lendo o informe do boletim lá do CEPAGRE, estava dizendo que até o dia 15 nada de chuva. Então prolongou mais alguns dias, mais uma semana. Você viu a reserva do Cantareira, como que está? Sim, sim. Então, gente, vamos aproveitar, deixa aqui com que o Danilo explicou. Temos que ter economia de água. Ah, Sabrina, mas eu preciso... Tá, tudo bem, mas não vá ficar abusando de ficar lavando o quintal com a torneira, né, arregaçada, aberta, né, as mangueiras. Não, lava rapidinho, se possível guarda, né, reserva aquela água que você vai jogar fora, a água que você lava a roupa da máquina, guarda aquela água, reserva para você jogar no quintal ou lavar o banheiro, enfim... Porque, gente, são pequenas medidas, assim, que se todo mundo fizer, vai ter um montante aí, porque a situação está crítica, crítica, e tudo indica, a gente já falou sobre isso, inclusive, que algumas cidades aqui da nossa região estavam pensando já fazer aquele sistema de rodízio, ou sistema até de economia em alguns horários, né, de cortar a água. Então, você imagina, se a gente chegar a esse ponto, como aconteceu, acho que foi em 2016, 2017, se não me falha a memória. Então, vamos economizar, gente, porque a situação no Cantareira está crítica mesmo. Lembra de 2014, que eles usaram o chamado volume morto, né? Isso, 2014. Eu falei 2016, então foi 2014. Então, 2014 que nós tivemos... Por mais alguns anos continuou a ter esses rodízios. Mas o 2014 foi o ponto, o crítico mesmo. Então, realmente, não queremos que chegue a esse ponto novamente. Pois né? E não era só o estado de São Paulo, muitos outros estados também estavam chegando a esse ponto crítico. E isso é uma característica que... Você viu nesse final de semana que Pernambuco está com mais de 50 cidades em situação de emergência por causa das chuvas. Sim. E isso vai ficar mais corriqueiro, norte e nordeste, com muita chuva, e do centro-oeste, sudeste e sul, com uma escassez cada vez maior. Então, e como a nossa base energética ela é refém da hidrelétrica,
Então, se precisa de água para se passar nas turbinas para gerar energia, aí nós temos dois problemas. Exatamente. Sem falta água, de energia e falta d'água. Exatamente. Então, até por isso, né, que o governo federal precisa investir, fazer um planejamento para usarmos fontes alternativas aí de geração de energia, sobretudo eólica e solar. Né? Também as energias dos lixões, né? Sim. As usinas de geração de energia a partir dos gases que vêm do lixo, que isso daí já ajudaria bastante e nós teríamos mais água represada e não passando por turbinas. Aí poderia dar uma equilibrada, né? Mas desde 2010 que o sistema Cantareira não atinge mais os 100% de seu nível. Então. Ele sempre fica abaixo de 50%. Então, é mais uma questão a se pensar em questão pública, né, em questão do governo, porque assim, você falou do Nordeste que lá está chovendo bastante. Interessante que há muitos anos já, o Nordeste, por exemplo, lá em Natal, você passa lá numa rodovia lá que é tudo eólica, é tudo, você olha assim, a coisa mais linda, você vê a extensão daqueles carros, eu falo pro meu filho que parece um catavento, né, ou uma hélice de helicóptero assim girando assim, mas gente, por que lá justamente eles pensaram nisso? Porque lá eles não tinham água, então eles tiveram que ter uma alternativa para ter energia, porque senão também eles nunca iam ter energia. Não só, né, E a situação que um todo, né? Essas turbinas eólicas de geração de energia poderiam estar em toda a nossa costa. Pois é. Porque sabia que o Brasil que venta bastante, que daí precisa do vento para ela poder girar. Mas sabia que o Brasil, os cientistas falam que é um lugar tão abençoado que até o vento sopra certo? Então. Por quê? Pois é. Durante o dia o vento vem do mar para o continente e à noite ele vai do continente para o mar. Então, as turbinas eólicas, elas podem funcionar ininterruptamente. Seria a solução ideal para todo aí. Então, se colocar, como nós temos aí a maior faixa litorânea das Américas, poxa, imagina, né? Se a gente enchesse aí de turbinas eólicas. É um investimento? Mas é uma alternativa bem-vinda, com certeza. E energia limpa. E energia limpa, exatamente. E aí, encerramos então o nosso bloco informativo, né? Será que nós temos mensagens dos telespectadores? Tem sim, aí ó. Olha só. Excelente semana para vocês, com muita saúde. Será que chove? Não vai chover, Fafá. Não vai. Sabrina, qual a sua opinião com esse galo? Eu vou ainda achar esse galo da chuva, Fafá. Olha o galo dela. Aí, olha só. Muito bem, Fafá. Muito bonito seu galo, viu? Mas esse não marca o tempo. Eu vou achar ainda o que marca o tempo. Boa tarde, Danilo e toda a equipe do Jornal Todo Dia. Ótima semana a todos. Um abraço, Tomoko Tsuchiya. Eita, Tomoko. Boa tarde, Tomoko. Muito obrigado aí pela mensagem. Obrigada, Tomoko. Obrigada mesmo. E chegamos ao fim do jornal, ao fim do nosso noticiário diário. Lembrando que estamos começando mais uma semana, gente, segunda-feira, e toda semana temos programação aqui do nossa rede Todo Dia. Então, olha, começamos aqui, né, pelo programa, lembrando que agora também nós temos alguns programas diferentes entrando no ar, que é a ação, a campanha falando Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que teve um ao meio-dia, exibição ao meio-dia. Aí 1h entra o Danilo, né, com Todo Dia News, primeira edição. Depois, lá para o meio, finalzinho da tarde, nós temos... O Sala Política com Luiz Gustavo Klein. Exatamente. E às 19h, 7h da noite, a Sabrina Furlan apresentando o Todo Dia News, segunda edição. Isso, coladinho. E aí, em seguida, de terça e quinta, nós temos Sonho Lindo com Silvia Cruz. E diariamente nós temos todo santo dia com a Andresa Carício. Isso, sempre às 11h da noite. E também às 11h30 da manhã. Então, gente, temos aí uma programação, mas tem muita coisa por vir, viu, gente? Fique atento que novidades virão logo em breve. E no intervalo entre essas programações, nós temos aí um riquíssimo conteúdo cultural para você. Exatamente. Mas amanhã estaremos aqui de volta juntos e à noite, claro, no Todo Dia News, segunda edição. Exatamente. Mas por hora nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.